Eu queria chamar a próxima palestrante. Eu vou deixar também ela se apresentar. Quer apresentar ela, Henrique? Henrique quer apresentar ela, que Henrique gosta de falar no microfone. Vai, Henrique, apresenta ela. Henrique ia dar filhinha para ela, mas ela quer me constranger, então vamos embora, né? É isso. Bom dia a todos e a todas. A próxima palestrante, é só fazendo um mini currículo externo. Ela foi também minha professora de graduação, hoje é uma grande amiga, né? Tivemos a oportunidade de estudar juntos novamente. Então, apresento para vocês Kátia Luna. Ela é enfermeira obstetra, tem MBA em gestão em serviços de saúde, mestre em educação e ensino em saúde superior, atualmente, né, como diretora da atenção básica do município de Olinda, ou seja, peça um emprego a ela, enfermeira obstetra assistencial do Centro Obstétrico do Hospital Agamenon Magalhães, também atual, e atualmente também docente universitária de pós-graduação e graduação, ou seja, arrasa, Palmas né? para Kátia. Vamos embora. Bom dia a todos e a todas. Eu não gosto muito dessa distância, não. Eu não sei trabalhar nessa distância, não. Eu vou descer e eu vou conversar com vocês, passando pelos corredores. Deixa eu descer. Não pode descer, porque a gente vai respeitar quem está em casa. Tem mais de 100 pessoas lhe assistindo em casa. Desculpa. Então, a câmera só vai conseguir lhe filmar se a senhora estiver aqui em cima. Mas a gente fica com o microfone aí embaixo. Quem quiser perguntar e quem quiser interagir, a gente vai estar acompanhando, combinado? Sua água é aquela terceira. Obrigada. Rafael, acho que já tinha me falado sobre isso em relação às perguntas, mas é a falta que eu sinto do calor, dessa coisa de compartilhar, de olhar no olho, de estar prestando atenção nas pessoas e verificando se as pessoas também estão me entendendo. Bom, eu achei a palestra da professora muito significativa. Ela entrou no meu mundo. Eu perpasso desde a atenção básica, do primeiro cuidado à mulher, à gestante, a mulher em situação de vulnerabilidade, a mulher que está ali na situação de risco. E assim, em tempos de pandemia, só para vocês entenderem um pouquinho, todas essas nuances, elas estão aumentadas. Então, nós temos indicadores aumentados de mulheres que estão passando por situação de violência, nós temos indicadores aumentados de gestação, nós temos indicadores aumentados de prematuridade, de aumento de paciente com níveis pressóricos, ou seja, pacientes com síndromes hipertensivas e muitas outras comorbidades que têm aumentado entre as gestantes, porque a mulher, ela diminuiu o cuidado, ela deixou de ir para a atenção básica. A citologia, ela não está sendo feita não, minha gente. Sabe por quê? A agenda da enfermeira está aberta, mas a paciente não está chegando, não. Por que a paciente não está chegando? Porque ela não quer vir pegar Covid, porque ela não quer entrar na atenção básica, porque ela está com medo do serviço de saúde. Os ambulatórios de ginecologia e obstetrícia, eles foram reduzidos. Hoje eles são centros Covid para casos leves. Então a mulher, ela não tem mais o acesso na sua totalidade na área de ginecologia e obstetrícia. Então, nós que estamos no serviço público, nós vivenciamos dia a dia a necessidade da auditoria dos serviços de saúde, desde a atenção básica até a atenção de alto risco, até a atenção obstétrica, atenção ao homem, ao idoso, enfim. De forma geral, a gente vê a necessidade da auditoria para que haja manutenção e intervenção da saúde. Então, a auditoria hoje, ela é essencial para que a gente consiga perpassar em todas as nuances da saúde e consiga verificar se a assistência à saúde ela está acontecendo. Então, assim, eu me apaixonei quando a professora, nas exposições anteriores, ela verbalizou toda a assistência que é preconizada,
toda a necessidade de gerenciamento de conflitos. E hoje existe uma coisa bem interessante que, por exemplo, eu sou plantonista, eu vim de um plantão ontem à noite, e no meu plantão, os meus técnicos, quase que 100%, eles são enfermeiros. Eles já estão formados. Eles só estão em busca de uma oportunidade. Então, assim, a nossa conversa, o nosso diálogo, ele é um diálogo de alto nível. Eu estou falando com enfermeiros. Então, ali eles desempenham a função de técnicos de enfermagem. Mas, na prática, eles são enfermeiros. E aí é onde vem a necessidade da gestão de conflitos, é onde vem a necessidade de você ser um grande líder, de você ser um líder, para que você consiga administrar e mostrar os papéis de cada um dentro da sua assistência. Bom, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho hoje para vocês sobre a nossa roda de conversa, né, sobre essas nuances da auditoria, porque eu já passei pelo baixo risco, eu já passei pelo alto risco, hoje eu coordeno a diretoria de atenção básica. Então, assim, eu trabalho com cuidado desempenhado pelo enfermeiro, desde a atenção básica até o alto risco. E aí, desde a atenção básica, lá no início, lá no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde, a gente percebe que tudo é processo. Então, tudo vem embasado dentro de um processo. Tudo é contabilizado, tudo é enviado, tudo é analisado. Então, muitas vezes, a gente acha que, eu estou aqui na atenção básica, eu não preciso realizar o meu POP, não tem quem me acompanhe. Para que eu vou fazer na atenção básica a atuação do meu cuidado dentro de um processo? Então, esse processo na atenção básica, ele é contabilizado, ele é computado, ele é avaliado e, através dele, eu posso recebê-lo valorado ou não. Como é que isso acontece? Vamos passando. Eita, sou eu mesmo que passo. Bom, para que eu possa entrar no processo de cobrança, no processo de realização do POP, que é o procedimento operacional padrão da atenção básica, eu preciso remeter vocês à construção do conceito, né, de auditoria. Quem trabalha com auditoria? Tem alguém do nosso público que trabalha com auditoria, com contas médicas? Alguém prepara a produção de atenção básica, produção hospitalar, para enviar? Alguém já teve uma experiência aqui em fechamento de conta? Carlos, eu sei que teve, a colega ali também já teve. Então, a gente sabe como é detalhado, como é minucioso e como é evidência mesmo, fato, aquilo que a gente envia. Então, tudo que a gente produz na saúde, ele precisa ser formatado, ele precisa estar vinculado a um fato, a uma situação existencial. E essa situação, ela precisa representar uma verdade. Ou seja, exemplificando para que a gente possa entender o conceito de forma bem simples. Eu vou passar uma sonda vesical de demora. Então, no prontuário tem que constar, primeiro, a necessidade da passagem da sonda. Então, vai ter que constar a evolução clínica médica. Paciente retendo urina com bexigoma. Então, ele vai clinicamente descrever o motivo daquela assistência. Posteriormente, ele vai para a prescrição do cuidado. Então, na prescrição do cuidado, ele vai colocar lá: prescrevo sonda vesical de demora, mais coletor fechado, monitorar urina. Prescrição. Fato, situação suficiente.
A enfermagem, ela vai passar a sonda e ela vai acompanhar o débito urinário. Então, em planilha, você vai acompanhar esse débito urinário. Tudo isso vai justificar aquele ato, aquela execução que ela vai ser cobrada. Ou ela vai ser cobrada ao Ministério da Saúde, ou ela vai ser cobrada ao setor privado de saúde. Então, a gente precisa entender que os processos, eles se deflagram por ações que são necessárias na saúde, mas que vêm baseadas em fatos e evidências. E aí vem os nossos conhecidos kits. Então, hoje, em muitos ambientes, seja na atenção básica, seja na atenção hospitalar, a gente trabalha com kit. E o que é o kit? O kit você vai passar uma sonda vesical de demora, chega na farmácia, aí diz assim, me dê um kit de sonda. O que é que vem no kit? Uma sonda, um coletor, 2 gases, 2 luvas, 2 águas bidestiladas de 10 ml e uma seringa de 20. Isso quer dizer o quê? Que se tu passar daquilo ali, a auditoria não paga. Que aquele pacote, ele está fechado dentro daquela contabilidade de elementos. Então, isso quer dizer o quê? Que já houveram estudos que comprovaram que aquela quantidade de elementos, elas conseguem formalizar o processo. Então, o processo, ele está definido. Aquele kit, ele é um complemento, ele é um elemento que vai tornar essa situação que nós estamos realizando suficientes e pertinentes, e ela vai representar para a gente a verdade do fato. Ou seja, auditoria é isso. Auditoria é você detalhar o processo de saúde, desde onde iniciou até onde ele se finaliza. E dentro de um processo racional. Ou seja, dentro de um processo onde os elementos eles são apresentados de forma racional, para que não haja desperdício. Eu não sei se a gente tem aqui pessoas que já atuam na área, mas antigamente a gente fazia assim, a gente ia passar uma sonda vesical demora, a gente ia lá na farmácia, aí pegava 4, 5 pacotes de gaze. Porque pode ser que o paciente esteja precisando de uma asepsia maior, uma asepsia menor. Eu vou pegar clorexidina, solução aquosa. Me dá aí uma garrafa de 1 litro. Então, a gente levava lá a garrafa de 1 litro, no entanto, eu uso 10 ml no paciente. Então, existia muito estrago, existia muito consumo desnecessário dentro desses processos, e aí, ao longo dos anos, esses processos eles foram organizados, e hoje nós temos processos que vão desde a sua utilização na atenção básica até na utilização hospitalar. E aí eu vou trazer para vocês também um exemplo na atenção básica. Na atenção básica, nós fazemos a visita domiciliar, nós fazemos o trabalho em cima dos pacientes que são acamados. Grande parte dos acamados, eles têm úlceras, né? Úlcera por pressão, úlcera em região sacral. E aí, cada estrutura dele, de ferida, ela demanda um curativo e um tipo de curativo. Então, hoje, por exemplo, no nosso município, nós trabalhamos com um sistema, que é o Horus, que é um sistema farmacêutico, e, paralelo a esse sistema, nós trabalhamos com um formulário eletrônico, o formulário do Google. Esses formulários que durante as aulas online eram as provas de vocês. Pronto, a gente trabalha com um formulário daquele. Como é que funciona o nosso formulário? Paciente por paciente, ele é descrito nesse formulário. Então, eu vou botar lá. Cátia Roberta é a paciente. A paciente é da onde? É da USF Unibra. O que é que essa paciente precisa? Ela tem uma lesão sacral e o médico avaliou e determinou que a ferida dela tem que fazer o curativo 3 vezes por semana. E aí a gente vai contabilizar.
4 pacotes de gás por cada dia, multiplica isso pela quantidade de dias do mês, e aí esse paciente ele vai receber todo o seu material, ou seja, todo o insumo farmacêutico mediante o que foi solicitado em formulário. Se em algum momento esse paciente mudar a característica da ferida, por exemplo, ele tinha uma ferida bem infectada, e aí dentro desse processo a gente liberava sulfatiazida de prata. Bom, saiu dessa característica e agora eu tenho um tecido já granulado, muito mais cicatrizado, que agora só precisa de manutenção. Então, eu vou modificando os elementos à medida que a gente vai acompanhando essa ferida, e isso vai acontecendo juntamente com a evolução do formulário. Por quê? Porque eu não posso manter um formulário com insumos médicos hospitalares ou insumos de curativo, né? Que sejam de uma característica que a ferida não tem mais. Então, se eu tenho uma ferida hoje que está com tecido granulado, eu não vou mais usar sulfatiazida de prata. Então, a gente faz a evolução e a contabilidade desses elementos a partir da característica e da avaliação. Com isso, a gente obriga os profissionais a se envolverem no processo, a realizarem com maior frequência a visita domiciliar, a avaliação da ferida, a troca da ferida, a colocarem em relatório o parâmetro de evolução dessa ferida, e também a gente justifica, a nível de farmácia, a compra desses elementos. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro mês de execução do formulário Google, né, para solicitação de materiais e medicamentos, nós tivemos uma economia de quase R$300 mil. Então, foi quando a gente percebeu que a gente envolveu o médico no processo, o enfermeiro no processo, o farmacêutico no processo, o técnico de enfermagem que troca o curativo no processo. A gente envolveu a solicitação de forma mais criteriosa, então não de forma aberta, e tudo isso resultou na boa execução da assistência à saúde. Ou seja, um processo de auditoria ao qual a gente, através da liberação dos insumos farmacêuticos, a gente conseguiu envolver todo o conjunto de profissionais para a execução, né, multiprofissional, de um ato. Isso eu estou falando de um elemento, que é no nosso exemplo do curativo, mas na prática a gente conseguiu formalizar uma assistência baseada na auditoria de boas práticas, evidenciada de forma verdadeira, com critério clínico e análise racional do uso de materiais. Então, assim, só para vocês verem como é importante e como também existe auditoria na atenção básica. Às vezes a gente associa a auditoria apenas aos processos hospitalares, mas eles existem na atenção básica e eles são fortes na atenção básica, né? Nós temos programas que toda a manutenção, né, de recurso vem por esses programas, e eles vêm pela auditoria, pela alimentação dos sistemas, pela evolução daquilo que a gente oferta no nosso sistema de saúde. Bom, a auditoria, ela tem um ciclo, tá? Então, assim, todo enfermeiro, independente dele ser assistencial, independente dele trabalhar na administração, independente de onde seja o local de atuação, ele é auditor. Ah, por que ele é auditor? Ele não tem o título de auditor. Ele só vai ter o título de auditor quando ele fizer a especialização. Fato. Mas ele é auditor, ele é gerente. O enfermeiro, ele sai da faculdade já com a característica de administrador. Ele já sai pronto para administrar. Então, ele já sai pronto para administrar uma equipe, para administrar insumos, para administrar processos, para administrar secretaria de saúde. Hoje, o que mais encontramos entre os municípios são secretários de saúde que são enfermeiros. Por que são enfermeiros?
porque o enfermeiro ele é bom, ele é qualificado, ele é gerente, ele é administrador, ele é aquele profissional de meio, foi falado aqui. Ele é aquele profissional que está entre o paciente e o médico, está entre a equipe e o paciente, está entre o paciente e o processo de trabalho, está entre o hospital, a gestão do hospital, né, e o paciente e a família do paciente. Então, ele é aquele profissional que sabe se portar. Eu costumo dizer que o enfermeiro é o político. É aquele político articulador do hospital. Ele articula com a nutrição, ele articula com a fono, ele articula com a assistente social, ele articula com o acompanhante, ele é poli, ele é multi. É por isso que eu brigo e, recentemente, eu liberei toda a minha equipe para a gente brigar pelo nosso piso salarial. Porque a gente merece, porque a gente trabalha, porque a gente executa, porque é uma vergonha hoje o enfermeiro receber no serviço público o salário que ele recebe. É uma vergonha para a gente a disparidade salarial que temos dos profissionais de nível superior não médico e dos profissionais médicos. Não desmerecendo a qualidade, a autonomia, né, o desempenho da profissão médica, mas querendo tanto quanto ter um salário digno, condições boas. Eu tenho amigas, e como eu também, que a gente se vira nos 30, que a gente tem 3, 4 plantões, que a gente corre de um lado, corre do outro, vive correndo. Por quê? Porque a gente não tem um piso digno. Se todo mundo tivesse um piso digno, conseguia trabalhar em um só vínculo, desempenhar bem sua função, ter atenção, trabalhar com dedicação, com compromisso. E hoje, o que a gente vê são os profissionais que já chegam cansados, e aí eles querem levar assistência de qualquer maneira, porém, os processos, eles pedem compromisso. E aí não dá. Então, é como foi falado, foi muito bem abordado aqui, que hoje a gente tem que ter compromisso. Hoje você só pode assumir 2 empregos se você realmente tiver competência para assumir, literalmente, esses 2 vínculos. Porque esses 2 vínculos, eles vão demandar de você. Eles vão precisar de você enquanto enfermeiro. Então, as unidades de assistência à saúde, elas são extremamente demandantes do enfermeiro. Elas têm necessidade da atuação do enfermeiro. O enfermeiro, ele é um elemento de extrema importância na atuação à saúde. Então, quando a gente tem um enfermeiro, dentro do processo, tudo é diferente. Minha gente, eu faço parte da equipe da comissão da vacinação Covid. Quando a reunião tem 4, 5 enfermeiros, o nível da reunião é 1. Quando a reunião tem mais outras categorias, o nível da reunião é outro. Por quê? Porque o enfermeiro, ele traz a articulação, ele traz a estratégia, ele traz o alcance e ele é assistência. Então, ele é aquela pessoa que ele é capaz de planejar, elaborar e de executar. Ele planejou lá, olha, a vacina a gente vai fazer no nosso famoso Expresso Vacina, que é um ônibus. Todo mundo fazia. Como é que vai acontecer uma vacina no ônibus? A gente vai fazer. Passa saneante no ônibus, limpa o ônibus todo. Ou seja, a estratégia é toda desenhada pela equipe e os principais mentores, eles são os enfermeiros, que saem dizendo como é que a estratégia vai acontecer, como é que isso vai acontecer, e que isso vai ser bem sucedido, né? Porque eu tenho enfermeiros que estão à frente do processo. Então, é muito importante a gente ter o profissional da enfermagem dentro das diversas nuances. É muito importante a gente ter piso salarial digno, para que a gente possa se sentir recompensado, para que a gente possa se dedicar, né, nos nossos espaços de trabalho. Eu fico muito contente quando uma colega ela chega e diz, estou recebendo 14, 15 mil como enfermeira. Opa, onde é? Eu vou. Né? Porque a gente sabe que tem estados que
a assistência nas unidades básicas de saúde, elas são mais criteriosas, né? Então, a gente tem unidade básica de saúde ribeirinha, unidade básica de saúde que funciona num barquinho, para lá e para cá, onde o profissional da enfermagem ele oferta a saúde juntamente com a equipe multidisciplinar e que eles ganham o que a gente acredita que seria um piso salarial digno, né, para a enfermagem. É o que a gente almeja aqui na execução do que eles fazem lá na realidade deles. Bom, no ciclo de vida da auditoria, nós temos a gerência, né? Então, na gerência, eu vou ter sempre a percepção de agir corretamente para que eu possa ter preventivamente a visão do processo. E aí eu vou estar analisando criticamente o produto, o que vai ser ofertado, a forma da assistência, a qualidade do processo, a maneira, e isso entra na questão da necessidade da equipe. Então, eu sempre digo que reunião não é eunião. Muita gente hoje chama os profissionais e fazem uma eunião. Como é a eunião? Na eunião, é aquilo que eu chamo todo mundo, mas eu dito só o que eu quero. Eu chamo um grupo, hoje é reunião, vamos fazer reunião. Aí na reunião eu começo, olha minha gente, eu quero que seja assim, 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 assim. A partir de amanhã a gente vai fazer assim, 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 assim. Então eu faço a minha eunião. Eu dito o que eu quero e eu faço todo mundo de ouvinte. Eu não faço uma reunião. Na reunião, todo mundo fala, todo mundo se articula e a gente busca o mesmo objetivo. Então, a solução ela é dada por todos os participantes. Na reunião, não. Apenas o profissional, ele dita exatamente o que ele quer e todo mundo que está ao redor escuta e vai desenvolver aquilo que foi dado, aquela missão que foi dada, sem ter a certeza que vai funcionar ou não. Então, dentro dos processos da auditoria, a análise crítica, a avaliação, ela depende da reunião, ela depende da busca dos dados, ela depende da apropriação dos dados, ela depende do planejamento até a execução de quem está na ponta, para que ela seja bem sucedida, para que eu possa conduzir o processo após o planejamento, após a execução da estratégia. Então, é importante a gente entender que eu tenho que atuar dentro do ciclo da auditoria e eu tenho que buscar ferramentas que possam consubstanciar a auditoria, oportunizando as pessoas. Então, novamente, eu afirmo a importância da reunião e não da eunião. Não é eunião. Não é o que eu quero, o que eu dito, o que eu penso, o que eu planejo. É reunião. É junto com todo mundo. São todas as pessoas opinando. Muitas vezes, quem constrói as situações, eles constroem de forma tão que na execução acontecem os desfechos negativos. E aí eu vou dar um exemplo. Teve um pequeno incêndio num hospital ano passado e nós estávamos com um grupo de estágio dentro do hospital. Quando começou o incêndio ele se deflagrou pelo ar-condicionado e aí a parte elétrica ela começou a pegar fogo no hospital e todo mundo que estava dentro das enfermarias compartilhadas começou a se desesperar. As enfermarias eram de pacientes acamados, pacientes que não se locomoviam. O que é que aconteceu? No meio do incêndio, os acadêmicos e toda a população que trabalhava no hospital se sensibilizou com a condição daqueles pacientes e eles vieram ajudar. E aí, uns trouxeram extintores
E os outros foram retirar os pacientes da localidade onde estava acontecendo o incêndio. Quando a gente começou a empurrar as camas, que eram de rodinha, ela não passava pela porta. Elas não ultrapassavam a porta para chegar ao ambiente externo. As que chegavam, porque as camas eram diferentes, as que chegavam ao ambiente externo, elas não conseguiam fazer a curva para poder chegar ao ambiente exterior. Qual é a conclusão que a gente tira disso? É que não foi planejado com equipe. Não foi chamado o enfermeiro, o técnico que está ali naquela enfermaria para saber como é que tinha que ser a abertura daquela porta. Não foi chamado o engenheiro para dizer que ali tinha que passar uma cama, que tinha que ter assistência combinada. A enfermaria é linda, minha gente. Se vocês virem, do piso ao teto é porcelanato. Mas a cama do paciente não passa. No incêndio, uma maca só tira um paciente. E os outros? Tu sabe o que são? Alunos pegando colchão dobrado, com o paciente dentro, com risco de queda, com risco de acidente, para tirar o paciente, para que o paciente não tenha risco de morte. Foi assim que a gente atuou. Foi assim que a equipe que trabalhava lá, foi assim que a equipe de suporte, que a gente estava ali como suporte, como acadêmicos e como comunidade civil, nesse momento sensibilizado com a situação. Foi assim que a gente atuou. Sabe por quê? Porque não houve uma reunião quando foram construir aquele ambiente. Porque quem construiu o ambiente, quem planejou o ambiente, o arquiteto, o engenheiro, eles fazem um desenho do que eles acham, eles acreditam que fica melhor. E fica, é bonito. Não existe coisa mais bonita do que um ambiente planejado por um arquiteto. Porém, quando ele tem uma finalidade maior, você tem que consultar. Ou seja, o arquiteto ele faz a casa, mas ele apresenta ao dono. O senhor gostou? Está do seu agrado? É o seu estilo ou não é? Muitas vezes ele conversa com o dono para ele buscar elementos para poder ele fazer a casa. Ah, eu gosto de tons vermelho, azul, rosa. O arquiteto ele conversa primeiro, ele busca o dado para ele construir o projeto. Quando você constrói o projeto na sua união, você constrói nesse sentido. Você constrói um projeto lindo, maravilhoso, mas que nem todos conseguem executar. Sabe que são projetos que acabam sendo desfeitos, projetos que acabam sendo mexidos, né, ou reorganizados, porque você não tem a eficácia do projeto, porque não houve a discussão, porque não houve a elaboração conjunta da ideia. Então, é importante que a gente, antes de fazer qualquer alteração, qualquer construção, que nós nos juntamos e executemos, né, as nossas reuniões. Bom, vamos lá. Existem alguns diagramas que são utilizadas, algumas ferramentas que são utilizadas na auditoria, e são ferramentas que são importantes para nortear o acompanhamento, né, da execução de situações. Então, através dessas ferramentas de gestão, nós conseguimos visualizar como está acontecendo, e aí vem bastante a necessidade do gerenciamento, da organização, da auditoria e também da utilização de ferramentas que possam evidenciar a qualidade do atendimento. E aí, quando eu coloquei o exemplo dos insumos, né, do formulário, ele foi criado dentro do diagrama que nós chamamos de espinha de peixe. Por quê? Porque a gente verificou o quê? Tem material, ou seja, tem insumo suficiente para fornecer o acamado? Tem. Eu tenho logística para que esse insumo chegue ao acamado? Tenho.
Eu tenho método de trabalho, eu tenho quem separe os insumos, eu tenho quem ofereça esses insumos lá na unidade básica? Tenho. Então, eu consigo realizar medidas que vão estar desempenhando o meu processo e, através dele, eu consigo a eficácia da qualidade do processo, porque ele vem todo em construção. Então, eu elaboro as etapas e eu faço a construção desse processo. Bom, eu trouxe acho que são os 2 próximos slides, apenas para vocês conhecerem um pouquinho da atenção básica, tá? Do município que eu trabalho. E aí a gente hoje oferta saúde a 245.446 pessoas. O nosso município ele tem 62% de cobertura, mas a nível de ministério, eu só tenho 50% de cobertura, o que significa que esses 12,53% que não estão dentro do ministério são unidades que estão cadastradas, mas que ainda não foram homologadas, ou seja, que a gente ainda não recebe dinheiro para custeá-las pelo ministério. E aí esse dinheiro ele vem do Tesouro, ou seja, a gente custeia essas unidades com dinheiro do Tesouro, o que nos faz agir cada vez mais dentro dos processos de auditoria, dentro da racionalização e dentro da comprovação, né, da necessidade de cada tipo de assistência, de cada tipo de insumo, porque esse dinheiro ele sai do Tesouro. Então, eu coloquei num slide posterior, deixa eu puxar para cá, para que vocês possam entender um pouquinho. Na atenção básica, os recursos vão estar reforçando a assistência dentro desses programas, e ainda nós temos os recursos extras que chegam para que a gente possa financiar a atenção básica. Então, é importante a gente entender que a atenção básica ela é valorada, ela tem dinheiro que sustenta ela, e que esse dinheiro ele tem que ter prestação de conta. Então, ele não é um dinheiro que chega assim, cada unidade básica de saúde, ela vale 50 mil, beleza, Então, a gente gasta do jeito que a gente quer. Não, não é. Até o último centavo desses 50 mil, eu vou ter que ter o valor, o gasto mencionado e justificado a nível de Ministério da Saúde. E como é que isso acontece? A gente tem prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico é chamado de PEC, né? Então, o prontuário eletrônico do cidadão, ele é onde acontece o atendimento. Então, cada consulta médica, cada consulta de enfermeiro, cada solicitação de exame, cada execução de exame, cada exame laboratorial que é realizado, ele é alimentado nesse sistema. E esse sistema, ele passa os gastos de cada indivíduo para o Ministério da Saúde. Então, o que acontece? A atenção básica é toda valorada. A visita domiciliar, olha, tu está achando que a visita domiciliar não tem sentido nenhum, é uma coisa que acontece esporádica. A visita domiciliar, ela é embasada por um tablet. Naquele tablet, você tem a visita. Aquela visita, ela é quantificada em produção. Então, quando o agente comunitário de saúde, ele visita a tua casa, ele está lá vendo você, sua mãe, sua irmã, sua prima, ele vai botando lá, ó. Pelo númerozinho do SUS, ó, ele vai botando lá. Então, cada atendimento daquele, ele é uma produção que é valorada. Então, a gente precisa entender que tudo dentro do processo de saúde, ele tem um custo. Ele tem um custo para o serviço, ele tem um custo para o Ministério, ele tem um custo para o Estado. Ou ele é bipartite, ou ele é tripartite, ou ele é municipal. Que é isso? Ou o dinheiro vem do município quando vem do Tesouro, ou o dinheiro vem
de forma nacional, ou o dinheiro vem de forma estadual, ou o dinheiro vem através de um programa. Então, é importante que a gente entenda que todas as ações que são executadas no SUS, elas são valoradas. A vacina que você toma, ela é paga. Nós que estamos à frente da vacinação Covid, quando a gente pega uma nota, eu peguei a nota da Pfizer. Você pega a nota da Pfizer, você vê que cada frasco, ele custa, ele é valorado, ele é comprado. Então, cada dose de vacina, ela é valorada. Se você associar a essa dose de vacina o ambiente que está lá, a luz, a água, a energia, os profissionais que estão à frente, os profissionais que estão transportando, a vacina, ela é transportada pela guarda. A guarda municipal, ela faz a escolta da vacina. Por que isso? Porque ela pode ser roubada, porque o carro pode tombar, porque pode acontecer qualquer elemento. Qualquer fator surpresa, ele pode acontecer. E as vacinas, elas são compradas, elas são valoradas, elas são compradas ou através do dinheiro público, através do dinheiro do município, através de consórcios, ou seja, tudo na saúde tem uma respectiva conexão. Ela vai ser contabilizada como se fosse utilizada no paciente. Isso é negligência, minha gente. Isso é gasto público. Isso é utilização equivocada de gasto público. A gente tem que utilizar os materiais de forma ordenada, de forma sequenciada, de forma produtiva, dentro dos protocolos de assistência. Então, é por isso que quem é da auditoria é conhecido assim como uma pessoa mais... Vixe, lá vem fulano da auditoria. Por quê? Porque é a pessoa que vai verificar se esses processos eles estão acontecendo de forma correta ou se esses processos eles estão acontecendo de forma equivocada. Eu estou cansada de ver no hospital que a gente trabalha, o maqueiro chega lá, aí ele tem uma flanela específica, né, que é uma... Eu não posso chamar de flanela, mas ele tem material específico, né, tipo um Perfex, que é utilizado para limpeza, né, das macas, e aquele material ele é desprezado. Então, assim, ele é valorado nesse sentido, de realização de limpeza e depois de desprezo. Muitas vezes a gente está no posto de enfermagem, aí o maqueiro entra lá, aí pega lá 4 compressas cirúrgicas, né, abre, pega a compressa cirúrgica com o álcool que é para ser utilizado no paciente, no processo da assistência, e aí ele limpa a maca. Ou seja, foi contabilizado que ele deveria usar o material dele, o Perfex dele, foi contabilizado que ele deveria usar o Incidim, que é o material que faz a desgermação de forma correta, porém, o que acontece? Ele vem e faz pelo mais rápido. O que é que isso gera? Consumo aumentado. E o consumo aumentado, ele sai da onde? Daquele posto de enfermagem. Ele não sai do consumo do maqueiro. Ninguém dispensou isso para o maqueiro. Ele sai do consumo do teu posto. Quando forem contabilizar o teu setor, o que é que vai ser verificado? Vai ser verificado que o consumo de compressa cirúrgica lá na clínica médica, ele é muito alto. Aí vão perguntar assim, o auditor vai perguntar, por que esse consumo é tão alto? Aí tu faz, poxa, a gente só fez um curativo em fulano, a gente fez um curativo no erisipela, aí quando o auditor sai rastreando, não consegue justificar. Não sabe o auditor que o pessoal está tomando banho com a compressa, não sabe o auditor que a enfermagem está utilizando para limpar o leito do paciente, que é mais rápido, o maqueiro está utilizando a compressa cirúrgica para limpar as macas, e tudo isso entra em custo, tudo isso entra em consumo, tudo isso entra em uso indevido dos materiais que têm que ser utilizados de forma correta. Consequentemente, alguém chega posteriormente precisando utilizar o serviço de saúde
e essa mesma pessoa que precisa utilizar o serviço de saúde, ela vai para uma cirurgia, como eu já vi, muitas vezes, paciente ir para a cirurgia por risco, tá? E você ter que usar o campo cirúrgico como compressa, porque não tem compressa. Sabe por que não tem compressa? Porque ela foi mal utilizada anteriormente. E aí o paciente é que sofre. Como é que o paciente sofre? Você não pode pegar um politraumatizado e dizer assim, agenda a cirurgia dele para a próxima semana? Pode não, amor. Você tem que entrar no campo cirúrgico. E aí é onde a enfermagem entra lá como guerreira e vai lá com o campo cirúrgico tentar enxugar sangue, tentar fazer campo, tentar limpar a cavidade. Então, assim, quando a gente desperdiça esses materiais em algum momento, em outro local, consequentemente, isso vai nos faltar. Até mesmo porque, dentro do processo de compra e aquisição de material médico hospitalar, seja para a unidade hospitalar, seja para a unidade básica, a gente passa pelo processo de licitação. Essa CI, ela vai transitar pelo setor de compras, depois ela vai para o setor de licitação. No setor de licitação, vão procurar se existe algum município que pediu, que está precisando daquele mesmo material, para conciliar a compra e o fornecedor entre os municípios. E aí, só depois disso, vai vir uma amostra para você daquele algodão, para você verificar se é esse tipo de algodão mesmo que você quer. E aí, se esse tipo de algodão não for o que você quer, ou se o preço dele for mais caro, vão mandar o mais barato para você e vai chegar daqui a 90 dias. Ou seja, você passa de 6 meses a 1 ano para chegar um produto. Então, quando esse material ele é utilizado de forma indevida, é sinal que, no meio do processo, vai faltar. Então, a gente tem que ter a consciência de que, enquanto enfermeiros, nós temos responsabilidade em gerenciar o material médico hospitalar, o material os insumos, né? Os materiais que são utilizados, do mesmo jeito os equipamentos. Minha gente, se um rolo de algodão é uma dificuldade dessa para você conseguir numa licitação, imagina um monitor. Imagina aquele monitor que tu chega lá, pega os fios e joga. Ah, vamos embora. Bota aí. Imagina esse monitor. Quanto tempo ele vai passar na tua unidade sem? E sabe quem é que vai sofrer? É você. É você enquanto atuante que vai sofrer. Sabe por quê? Porque você vai ter que verificar a pressão. Aí, no lugar de você botar lá um PNI que verifica sozinho no teu monitor, tu vai ter que estar lá toda hora verificando. Então, a gente tem que ter a visão do consumo, a visão do auditor, a visão do gerenciamento dentro da enfermagem. E como é importante vocês, enquanto acadêmicos, já estarem desenvolvendo essa visão, seja na própria academia, durante as aulas, sejam aqui em eventos como esse, que proporciona a gente aumentar o nosso conhecimento, a gente descobrir novas realidades. Então, como é importante que o enfermeiro ele entenda o papel ou os papéis dele dentro da assistência, nas diversas nuances. Bom, quando a gente fala de conta, tá? Conta, existe glosa. E aí, glosa é uma palavra muito vinculada ao processo de auditoria. Então, a glosa é o não recebimento, tá? Então, eu mando uma conta do SUS e aí, por algum motivo, essa conta ela não é recebida. Então, assim, ao contrário da unidade hospitalar, na unidade básica, né? O enfermeiro ele tem muita autonomia. Então, o enfermeiro ele faz a sua consulta e ele utiliza o CIAP. Não sei se vocês conhecem, se alguém já apresentou a vocês o CIAP. Mas não tem o CID-10 do médico, o CID-10 do diagnóstico. Hipertensão, I15. É hipertensão secundária. Então, aquele códigozinho dele ali é o CID dele. É o CID médico. É a informação da patologia médica. Nós, enfermeiros, na atenção básica, nós utilizamos o CIAP.
E aí o SIAP, ele também tem letra e número, né? Qualquer conta da atenção básica, se ela não tiver o SIAP, ou seja, fiz uma consulta, o paciente tinha um transtorno psicológico, ele vai ter um SIAP. Qual é o SIAP? WXOT 22. Eu vou ter que colocar o SIAP. Se eu não coloco o SIAP, se eu não coloco esse código, se eu não digo o que é, aquela conta ela não vai ser paga, ela seja cobrada. Então, é importante a gente entender que todos os processos, eles são gerenciadores de uma receita. E que essa receita, ela vai ser paga no SUS, pelo Ministério, né, pelo fundo, pelo financiamento do Sistema Único de Saúde, e, no particular, ele vai ser pago pelo sistema privado. Então, ambos, eles necessitam de processos. E esses processos, eles têm que ser formalizados de forma correta para que essa conta ela chegue. Senão, a unidade básica, o hospital, ele vai entrar sempre no que a gente chama de déficit. Então, quando tem um déficit, significa que a gente recebe menos dinheiro do que a gente precisa para o consumo. Então, quando eu recebo R$1 milhão e a minha conta ela é 2 milhões, eu fico todo mês em déficit de 1 milhão. E aí, por que eu estou em déficit de 1 milhão? Porque os enfermeiros da ponta, eles não codificam de forma correta, porque a utilização dos insumos ela está incorreta, porque o médico não faz a prescrição de forma correta, porque não alimentam o sistema, porque não entram no PEC, porque o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, na visita, ele não coloca lá a produção, para que a gente possa mandar essa produção e quantificá-la para o Ministério para receber isso em forma de dinheiro. Então, é porque em algum momento o processo ele foi equivocado, ele foi partido, ele foi incompleto. E aí ele gerou a famosa glosa, que ela pode ser uma glosa total, ela pode ser uma glosa parcial, mas a glosa é a suspensão do pagamento. Então, ela é algo que vai sinalizar as falhas. E aí eu vou dizer para vocês que a maioria das falhas ela é vinculada ao enfermeiro, principalmente na atenção básica. Na atenção hospitalar, ela é mais vinculada ao médico. Na atenção básica, ela é mais vinculada ao enfermeiro. Por quê? Porque a maioria dos processos ela está vinculada ao enfermeiro na atenção básica. É o enfermeiro que faz a citologia, é o enfermeiro que faz o pré-natal, é o enfermeiro que faz a puericultura, é o enfermeiro que faz... Então, assim, muitos processos, eles estão vinculados à enfermagem. A coleta dos exames laboratoriais, ela é da enfermagem. A vacina de rotina é realizada pela enfermagem. Então, tudo isso tem que ser codificado, alimentado, o sistema. E associado a isso, nós temos uma gama de programas, né, que também precisam ser alimentados e que são geradores de dinheiro dentro da atenção básica, né? E aí eu olho para Carlos e eu me lembro que ele fica, Cátia, o PSE, que é o Programa de Saúde das escolas, que ele é o gerente pelo nosso estado, né? E aí ele faz, Cátia, o PSE não alimentou, o consultório de rua não botou isso. Então, assim, nós também somos cobrados pelos nossos gerenciadores, pelos nossos auditores, né? O sistema municipal, ele é cobrado pelo sistema estadual, o sistema estadual é cobrado pelo sistema federal. Então, assim, tudo isso vem de uma cadeia de eventos, né, que são geradores do recurso para o nosso estado. Então, o recurso que chega no município, o recurso que chega no estado, ele pode ter várias nuances, ele pode vir de um cunho tripartite, ou seja, um pedaço federal, um pedaço estadual, um pedaço municipal, ele pode ser bipartite, ele pode vir do estado e do município, ele pode ser só do município. Mas todos esses recursos, eles são extremamente necessários para a manutenção da saúde e da oferta de saúde. Bom, eu coloquei aqui só para exemplificar, mas a gente já vem falando, né,
que os motivos das glosas, eles podem ser considerados técnicos ou administrativos, ou seja, elas são vinculadas ao preenchimento da ficha do paciente, né? Se você for ao serviço particular, isso ainda vai ser associado à autorização pela administradora de saúde. Então, se eu tenho um plano de saúde X e eu vou fazer uma retirada de nervos, eu preciso que essa retirada ela seja autorizada pelo plano de saúde para que na unidade que for realizar, ou seja, no hospital, né, na sala de cirurgia, quando for realizar esse procedimento não glose, porque a operadora de plano de saúde ela já autorizou. Então, ela é uma cadeia de eventos que vão culminar na autorização do processo ou na glosa da realização desse processo, dessa ação de saúde. Bom, quando a gente fala de auditoria dentro do serviço especializado, e aí a auditoria, ela tem essa nuance que vai desde a assistência básica, entra na assistência especializada, e aí ela se adentra na assistência hospitalar, é porque, como eu venho já falando, a auditoria ela tem processos, e todos esses processos, eles são essenciais, desde a solicitação até a execução. E aí, assim, nós trabalhamos hoje num sistema que ele é vinculado a uma rede. Então, eu acho que vocês já devem ter escutado a palavra rede, mas não rede de balançar, rede de atenção à saúde. A rede de atenção à saúde é a rede de vinculação, de articulação do sistema de saúde. Por exemplo, se você chegar hoje no hospital Mestre Vitalino, lá em Caruaru, e disser assim, eu estou com a dor na coluna, eu estou com febre, eu preciso ser atendido, na porta do hospital, alguém vai dizer, infelizmente, senhor, o senhor tem que ir para a UPA, para a unidade de pronto atendimento, para que eles encaminhem o senhor para a unidade que tenha leito. Então, quando se trabalha em rede de atenção à saúde, se trabalha de forma articulada. Então, a atenção básica, ela ainda é considerada, certo? A atenção primária, a primeira porta de entrada. Então, o usuário ele precisa entrar pela atenção básica, e aí da atenção básica ele seguir para a especializada, e aí da especializada, se necessário, ele continuar nesse caminho à terceirizada, que são as unidades hospitalares, e se necessário ele chegar até o alto risco. O que a gente vê é que na prática, né, poucos usuários eles se utilizam da atenção básica. A gente não tem atenção básica para comportar a população na sua totalidade. E aí esse usuário, ele vai diretamente à unidade de pronto atendimento, ele vai diretamente ao serviço de emergência, e aí ele superlota o serviço de emergência, gerando um alto custo do cuidado. Né? O que é que acontece? Muitas vezes a gente chama o SAMU para vir resgatar um paciente que ele está com a diabetes descompensada. O que é isso? Falha da atenção básica. Por quê? Se esse paciente ele é do hiperdia, se ele é acompanhado pela enfermeira, pelo médico, se ele utiliza a insulina da unidade básica, se faz verificação, se ele tem glicosímetro, ele não tem porquê, ele está com a diabetes descompensada. E aí o que é que acontece? A falha da atenção básica, ela vai encher a porta da emergência, e aí ela vai dificultar o acolhimento por classificação de risco que acontece na emergência, fazendo com que cada vez mais o nosso sistema ele fique aglomerado, superlotado, que os profissionais eles sejam sobrecarregados de serviço, porque nós não fazemos a atenção territorial à saúde como deveria acontecer
na prática. Passar. Bom, isso aqui são exemplos, tá? Eu passei porque a gente já falou bastante sobre alguns exemplos. Aqui é outro tipo de glosa, tá? São alguns tipos de glosas que existem dentro da auditoria. Então, dentro da auditoria, nós temos glosa linear, nós temos glosas que são efetivadas para ganhar tempo, nós temos glosa quando acontece a omissão do contrato, a interpretação das tabelas. E aí eu trouxe isso só para refutar para vocês a importância de que quem trabalha no serviço particular precisa ficar atento às resoluções, às alterações. Então, assim, é bem interessante que eu acompanho um serviço particular e, muitas vezes, o que é que acontece? Já estou vendo minhas tabelas ali, 1 minuto, 2 minutos, eu já vou, viu? Já sei. Só vou dar esse exemplo e vou pular. Bom, no serviço particular, você tem que estar atento ao que chega para você de informação da prestadora de serviço. Então, por exemplo, eles autorizam para o tratamento de um paciente que está com um abscesso na axila, uma bezetacil. Aí ele bota lá, portaria 024 autoriza a administração da bezetacil quando o paciente apresentar isso, isso, isso e isso. No mês seguinte, ele já diz que não. E aí, se você está contabilizando, se você está contando com o valor da portaria anterior e está executando, você vai perder. Porque ele já lançou uma nova portaria, essa portaria ela já diz que não vai pagar mais a bezetacil, e aí você fica sem receber. Então, quem é auditor do serviço particular tem que estar atento às inovações que chegam o tempo todo das várias operadoras que são demandantes do teu serviço. Bom, e aí aqui fica só a minha dica de 1 minuto para que a gente seja bem-sucedido, seja no alto risco, seja no baixo risco, seja na unidade hospitalar, seja na clínica, seja na unidade de atendimento especializada, seja na unidade de atendimento de pronta emergência, em qualquer serviço, na atenção básica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo é valorado, tudo tem custo, tudo significa gasto. E alguém paga essa conta. E quem paga essa conta somos nós mesmos. Então, a gente precisa entender que tudo é pago, que ali é dinheiro público, que é demandado e que é gasto para custear as contas da saúde. E aí, o que é que a gente precisa fazer para que cada vez mais a gente otimize esses valores, né? Para que esses valores consigam ser multiplicados em insumos, que as pessoas possam receber esses insumos e, a partir deles, ter seu plano terapêutico, seu plano de cuidado sanado. Nós precisamos trabalhar, né, desenvolvendo os procedimentos operacionais padrão. Então, os POPs, eles são de extrema necessidade, porque eles foram instrumentos já analisados, avaliados, para que eles fossem bem-sucedidos. Então, quando se bota num kit de sonda, como eu falei no início, 2 gases, já houveram estudos, minha gente, que já comprovaram que aquelas 2 gases, elas são suficientes para aquele ato. Então, eu posso fazer 10 sondagens com aqueles kits, mas aí vai ter um que vai precisar de mais gases. Justifica e pede mais. Mas você já sabe que, se você utilizar o POP, você vai racionalizar o valor da assistência. A educação continuada, sempre, é algo extremamente necessário. É você estar atualizando, divulgando. Informação, ela não foi feita para ser retida, ela foi feita para ser dividida. Então, não adianta, desculpa a palavra, eu sou bambambam, o fodão na confecção do kit para acesso central. Aí só você vai ser,
Porque ninguém no teu setor vai ser. Porque tu sabe uma técnica que tu aprendeu, que tu bota lá um Tegaderm no curativo de forma que otimiza, que o paciente consegue ficar lá os 7 dias com o curativo e ninguém mais consegue. Então, adianta nada. O que tu faz não vai ser visto. Você precisa dividir o conhecimento. Minha gente, ó, o curso, eu vou pedir um curso para vocês, porque eu aprendi que a gente utiliza esse curativo aqui dessa forma e consegue fazer 7 dias esse curativo ficar. Então, a gente precisa solicitar às empresas demandantes, a quem tem a informação, para que ela traga e que essa informação ela se multiplique para que a gente consiga otimizar o cuidado. Outra forma é a informação. Então, vocês que fazem evolução de enfermagem, vocês que colocam CIAP, vocês que digitam, vocês que codificam pedido de farmácia, tenham cuidado e tenham responsabilidade naquilo que faz. Eu já vi em muito processo de auditoria, acontecer do técnico dizer assim, eita, pedi 20 gases, olha, entrou na farmácia. Ah, não, vou tirar mais não, já pedi, oxe, vou nada, vou cancelar nada. Aí ele não cancela, o consumo lá vai errado, a informação vai errada, o pedido vai glosar e vai voltar. E é o teu hospital que vai ficar sem. Aí daqui a 2 meses, alguém vai ser desligado. Sabe por quê? Porque o dinheiro do hospital não vai conseguir manter, não. E é assim que se faz o processo da saúde. Porque o dinheiro da saúde ele não aumenta, não. Ele cada vez mais ele reduz. E a gente tem que ter essa consciência. Bom, e aí, outro fator importante é a criação de centrais de custos para que vocês possam acompanhar. Então, vocês, futuros gestores da saúde, gerem seus centros de custos para que vocês cada vez mais consigam alcançar as metas de vocês. Então, se vocês só têm 100 mil para trabalhar, trabalhem em cima dos 100 mil. Na verdade, trabalhem em 80, para que 20 você consiga sanar o que aparecer no meio do caminho. Então, assim, eu deixo hoje como conselho para vocês, como resultado da minha experiência. E aí eu venho de uma experiência um pouquinho maior, para não dizer muito grande, porque senão vocês vão descobrir minha idade, tá? Eu deixo para vocês uma orientação de que vocês, enquanto gestores da saúde, vocês tenham cada vez mais o cuidado com o dinheiro, com a verba, com a manutenção dos equipamentos, dos insumos, porque é isso que faz a saúde. O que mantém a saúde hoje é o dinheiro. E o recurso da saúde ele vem muito sofrido. As unidades elas vêm muito sucateadas, os profissionais eles vêm muito saturados, né? Então, hoje você encontra os profissionais já com pouca paciência, como foi falado. Você encontra os profissionais psicologicamente agravados, né, acometidos por uma pandemia, acometidos pelas necessidades do sistema de saúde, acometido pelas pressões, né, dos administradores do serviço particular. Então, tem serviço particular que a gente tem que andar quase que um passinho, porque senão você gasta o piso do hospital. Então, é nesse contexto, né, que o enfermeiro ele vem inserido e ele vem com um papel muito especial. Ele vem com o papel de gerenciar, administrar e manter as unidades de saúde para que a saúde seja ofertada a toda a população. Obrigada, desculpa vocês, foi um prazer estar aqui. Em outro momento, a gente conversa mais. Se alguém tiver uma pergunta, eu fico super à vontade para responder. Era isso que eu ia... Primeiro, antes dela para a pergunta, vamos agradecer, entregando, né, a ela o certificado de participação. Bacana, né, gente? Muita coisa, né?